A paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Som do Clarim, trazendo mais uma lição de discipulado. Lição de número 2, com o seguinte título: Conhecendo Deus. Você pode se inscrever neste canal se você não é inscrito ainda e ativar o sininho de notificações para não deixar de pegar os nossos vídeos em primeira mão. Quando você se inscreve no canal, tudo que postarmos aqui você recebe por notificações e fica assim, em primeira mão você vê logo os nossos vídeos, tá bom? Essa lição de número 2 da classe de discipulados vai nos falar hoje sobre conhecendo Deus. Conforme o que está escrito em Efésios capítulo 2 e o versículo 12, no tempo em que você não era crente, não era cristão, convertido ao Evangelho, você vivia no mundo sem Deus. Por isso, todo novo crente deve imediatamente, após aceitar a Cristo como seu Salvador, começar a conhecer a Deus, começar a conhecer o seu Senhor. É sempre nesta ordem. Primeiro vem o ato de fé, depois a busca do conhecimento de Deus. Do ponto de vista humano, você teria de conhecê-lo bem antes para depois crer nele. Mas, no caso do cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus. Deus deseja que você agora entregue a Ele todas as áreas de sua vida e confie plenamente nele. Isso só é possível se você conhecê-lo bem. Então tenha o desejo de obter o conhecimento divino. Conhecer a Deus é maravilhoso. Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A, diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É o texto bíblico que nós vamos tomar para essa lição para os novos convertidos de nossa igreja. Você que está se preparando aí para o batismo, é importante você pegar os rudimentos da doutrina, as coisas que são ensinadas primeiramente àqueles que se convertem. Então, para entender o mundo em que vive, ter senso de direção, edificar-se interiormente e saber qual é a sua missão nesta vida, você precisa conhecer a Deus. Talvez você tenha várias ideias a respeito do Senhor Deus, mas elas devem corresponder àquilo que é dito na Bíblia sobre o Criador. E mais, a compreensão que o crente pode ter sobre quem é o Todo-Poderoso é consequência da revelação que o Onipotente deu de si mesmo na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você já estudou na lição anterior que a revelação de Deus se deu através da Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, a Palavra de Deus. Uma manifestação com linguagem compreensível a todas as pessoas. Agora, jamais alguém teve a compreensão total do Onipotente, pois o que se pode conhecer de Deus está além da capacidade humana. Nós conhecemos o que está revelado e o que Deus se revela para nós. Existem muito mais coisas que só chegaremos ao pleno conhecimento quando chegarmos na glória celestial. Nessa lição, nós nos propomos a lhe ajudar nessa aprendizagem, a qual deve durar por toda a sua vida. Agradeça a Deus pelo privilégio de você agora pertencer a Ele, conhecendo Deus através de suas qualidades, das qualidades de Deus. Deus tem muitas qualidades, meu irmão, minha irmã, através das quais Ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Você vai descobrir quais são essas qualidades de Deus ao conhecer os seus nomes
Deus mesmo se revela, faz conhecedor, aliás, faz-se se conhecer, né? Ele se faz conhecer ao proclamar o seu nome. Ele diz: eu sou o que sou. O Senhor queria ser conhecido pelo povo de Israel através dos seus feitos. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, disse o profeta Isaías, falando ali no seu livro, o próprio Deus falando nas páginas sagradas. Por que conhecer o Senhor pelo nome? No caso de Deus é muito mais do que o conjunto de letras de português, do nosso português, que é a nossa língua. É o nome que revela aos homens as qualidades do Criador. Então, além disso, é uma maneira de o Senhor, o Todo-Poderoso, se manifestar através dos seus nomes. Olha só, o seu nome deve ser invocado na adoração, o seu nome deve ser temido, o seu nome deve ser louvado, o seu nome deve ser glorificado, o seu nome não deve ser tomado em vão. O seu nome não pode ser profanado nem blasfemado. O seu nome deve ser santificado e bendito. Na Bíblia, os nomes de Deus mais comuns que nós encontramos são: primeiro, Deus. Lá em Gênesis está escrito assim: no princípio, Deus. Então, quando você o encontra no texto bíblico, ele fala do seu poder criador e total. Outro nome, Senhor ou Jeová. É Deus relacionando com as pessoas para ajudá-las e salvá-las. O vocábulo Deus, com outras combinações como Deus Altíssimo, Deus Suficiente, Deus Eterno, Deus Conosco, revela as qualidades do Senhor e mostra a sua maneira de agir entre as pessoas. Senhor, no sentido de governador, dominador, aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Ele é Senhor de nossas vidas. O nome de Deus como Pai, o Pai Todo-Poderoso, né? O Pai da glória, o Pai das luzes. Então, Pai mostra que todas as coisas e o ser humano foram criadas por Ele e estão debaixo da sua proteção. Então, observe aqui que conhecendo Deus através dos nomes é muito importante. Agora vamos conhecer através dos aspectos do seu caráter. Você também conhece Deus ao estudar o que Ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por Ele criados. Tudo isso é chamado de atributos divinos, ou seja, aspectos do seu caráter. Existem os aspectos que só Deus possui e nada há que os homens, que os lembre nos homens. Então, os homens não têm. Ou nos outros seres por ele criados, como anjos. Então vamos ver aqui. O primeiro deles é a soberania. Só Deus tem esse aspecto do seu caráter. Deus é soberano. Soberano significa que Deus é chefe, é maioral, é supremo. No universo em que está a Terra, só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Os demais são servos, são pessoas criaturas, são pessoas que Deus delegou responsabilidades e também alguns cargos na Terra. Mas quem manda, quem rege, quem é o Todo-Poderoso? O Senhor Deus. Para você isso é encorajador, porque tem a segurança de que nada está fora do seu controle. Deus está no controle de tudo. O segundo aspecto é a eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele é eterno, ele subsiste eternamente. Ele não teve princípio e jamais terá fim. Não se limita ao tempo. Deus não é limitado pelo tempo, porque ele é eterno. Vê o passado e o futuro de modo tão claro como contempla o presente. Nessa perspectiva, ele sabe o que é melhor para a vida do crente. Então você pode confiar nele. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. Confia nele, e o mais, tudo ele fará. A onisciência é o terceiro aspecto divino.
Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano. Ele perdoa os pecados do homem e o aceita em sua família quando esse homem se volta para Deus, se converte, e assim Deus ele perdoa. O quarto aspecto divino é a onipresença. Significa que Deus é infinito e está presente em todo o tempo e espaço. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Aqui nesse aspecto onipresente, onipresença, né? Ninguém pode se esconder de sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo para se receber as suas bênçãos de uma maneira bem real. Ninguém foge da sua presença. O Salmo 139 diz: para onde me irei da tua face, ou para onde fugirei da tua presença? Deus tem mais do que o poder necessário para realizar todas as coisas. Então quer dizer que ele é também onipotente. O seu quinto aspecto divino. O cristão crente tem certeza de sua salvação, porque o Senhor é todo-poderoso, ele pode todas as coisas. Esta força se manifesta no Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Vamos ver agora outro aspecto, a onipotência. Através desse poder de criar, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele é onipotente, ele pode criar todas as coisas, ele tem todo o poder. O Criador preserva todas as coisas, cuida e manifesta a sua providência para o crente também, pela sua onipotência. O sexto aspecto divino diz que ele é imutável, ele não muda. Deus jamais pode mudar, jamais muda em sua natureza e aspectos. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas, porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Quais os atributos de Deus? Quais os atributos de Deus não encontrados nos homens, nem em outros seres por ele criados? Existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. O primeiro aspecto é a retidão. É impossível Deus fazer algo errado. É impossível. Por quê? Porque a retidão está em Deus. Por causa de sua retidão, ele exige perfeição em todos os que desejam estar em sua presença. Por isso que o homem precisa consertar a sua vida, santificar a sua vida, preparar a sua vida para servir a Deus. É um estilo de vida para ser vivido pela graça de Deus, pois é humanamente impossível ao homem ter a perfeição total de Deus. O segundo aspecto é a justiça. Deus jamais age com desonestidade, nem age com injustiça. A justiça divina é manifestada no livramento do inocente, na condenação do pecador, no perdão para quem se arrepende, no castigo do ímpio, na salvação do homem e na vitória às causas do seu povo. Leia aí 2 Timóteo 4:8 e você vai ver como o nosso Deus é justo. O amor é outro aspecto divino. Na verdade, Deus é amor. Esta virtude do Senhor é perfeita e infinita. A maior demonstração de amor de Deus foi a de conceder o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O último aspecto tratado nessa lição é a verdade. Deus é a verdade absoluta. O homem deseja ardentemente encontrá-la, porém muitos o procuram em outras fontes. Como você já veio a Jesus,
Sua busca terminou por Cristo, pois Cristo é a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Para você que é novo convertido, está começando agora a dar os primeiros passos na fé, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em unidade e são três pessoas reais e distintas, porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano. É a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em João 15,16, a afirmação de Jesus está escrita assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Significa que a unidade entre o Pai, entre Jesus Cristo e o Espírito Santo, de tal forma que os três são um só Deus. A unidade é resumida em 1 Coríntios 8, versículo 4. Não há outro Deus senão um só. Então, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em um só Deus. Porque entre o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo há distinções de pessoas. Existe o Pai, é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Mas é um Deus triuno. Triuno significa três que são um. Então, observe que é muito importante aprender sobre isso no início da fé. Que você possa crescer na graça, no conhecimento, que o Espírito de Deus seja o teu professor, o teu ensinador, e que você possa dar os seus passos nos santos caminhos do Senhor, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, e assim Deus vai abençoando sua vida paulatinamente. Todos os dias você vai crescendo na graça e no conhecimento. Deus em Cristo te abençoe. Até uma próxima aula de discipulado. E que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. A todos, nosso muito obrigado. Não esqueça de deixar seus comentários e também se inscrever aqui no canal. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos? Amado Deus e eterno Pai, todo-poderoso Deus, te agradecemos por esta linda e rica oportunidade, Senhor. Estamos aqui na Tua presença através da internet, através deste canal de comunicação que é o YouTube, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ricamente vidas, que a Tua mão poderosa esteja sobre os novos convertidos, sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que aceitaram a Cristo e estão dando os primeiros passos na fé. Ó Deus maravilhoso, abençoa rica e poderosamente, nós te pedimos, Senhor, e assim nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.